alunos do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de História de número 34. Hoje a gente vai trabalhar, uma aula de revisão, na verdade, sobre a habitação em Santa Catarina no período pré-colonial, ou seja, no período antes da chegada dos portugueses. A gente trabalhou diversas aulas sobre diversos povos, certo? Os Ombus, os Humaitás, os Xoclens, Sambaquis, enfim. E hoje a gente vai fazer uma revisão sobre cada povo, justamente para não confundir. Às vezes a gente confunde, né? São vários termos e as características não são tão diferentes entre uns e outros. Então hoje a gente vai fazer essa revisão. Então os objetivos dessa aula são recordar-se dos povos indígenas predominantes no período pré-colonial e pré-histórico também. Alguns eles vão se alastrar para o período mais próximo ali do Brasil colonial, mas outros eles são bem pré-históricos. Analisar características desses povos, percebendo diferenças e semelhanças entre eles. Então vocês precisam para essa aula aí a caneta, o caderno de história, o lápis, a borracha, se for necessário, tá? Escrevam coisas, né? Façam anotações de alguns conceitos que às vezes vocês não se recordavam. Ah, já lembro isso daqui, já entendi? Legal. Não me recordo muito, não consegui ainda, né, até esse momento compreender essa questão, então dá uma anotadinha ali. Então, Santa Catarina pré-colonial. Quando a gente se refere ao colonial, a gente está dizendo Brasil colônia, ou seja, o momento que os portugueses colonizaram o Brasil. Santa Catarina pré-colonial é Santa Catarina, né, a região catarinense, antes da chegada dos portugueses. Chegaram em 1500, então 1499 para trás. Antes da chegada dos portugueses, no território brasileiro e logo no território catarinense, Santa Catarina faz parte do Brasil, a diversidade étnica dos indígenas era enorme, a gente já viu sobre isso. Os indígenas eles possuem diversas etnias, diversos grupos, cada um com suas características particulares e algumas características são muito parecidas entre uns e outros. Hoje ainda temos uma ampla diversidade, porém reduzida em número de pessoas, né? Justamente porque a população indígena veio a diminuir muito nesse período colonial. Então a gente vai se recordar dos povos que a gente aprendeu, né? Aqui a gente até tem um destaque para diversas etnias indígenas, né? Aqui a gente vê, por exemplo, os caingãs que a gente já havia aprendido. Quais são esses povos? Umbus, Humaitás, Sambaquis, os Xoclens, os Carijós e os Caingãs. Começando com os Umbus, a gente viu sobre os Umbus, a gente viu que eles viviam em regiões mais abertas, né? Viviam nos campos, tá? Eles faziam artefatos com rochas fáceis de serem lascadas. As pontas das flechas, que é o que eu trouxe na imagem ali, elas eram bem elaboradas, mais pontudas. Eles se alimentavam de animais, de frutas e também de mel. Tá? Eles eram caçadores e coletores, né? Eles caçavam bichos e coletavam, né, frutas, o mel, por exemplo. E eles eram o quê? Eles eram nômades, eles migravam para outras regiões conforme esses recursos se esgotavam. Tá? Então, a gente vê sobre os umbus aqui, a característica geral é a vivência nessas regiões mais abertas, regiões dos campos. Os Humaitás, eles já viviam em regiões mais fechadas, né, na mata mais fechada, que a gente denomina aqui como uma floresta. Eles faziam artefatos com pedras maiores e mais maciças, ou seja, pedras mais duras, né, mais difíceis aí de estar lidando. E com essas pedras, eles faziam machados e cunhas, que a gente até viu na aula ali sobre os Humaitás, né, que também é um material utilizado para estar cavando o solo e assim desenterrar algumas raízes que dá para comer, por exemplo, batata e o gengibre. Eles eram caçadores e coletores nômades também. Eles tinham o pinhão como uma importante fonte de alimento. Tá? Então, viviam mais nas florestas e conseguiam em alguns momentos obter aí o pinhão como uma fonte de alimento. Tá? O pinhão ele era uma fonte de alimento para diversas populações indígenas aqui no sul do Brasil. A gente vê hoje essa semente ainda como, né, uma semente que procria muito ainda na nossa região. Sobre os sambaquis, eles eram um povo que se alimentava de peixe
e de moluscos marinhos, né, que são esses bichinhos de corpo mole, por exemplo, lula, tá? Então eles viviam aí nessas regiões na costa da praia. Tinham alimentos em abundância, vimos isso, né? Então eles não precisavam ficar fazendo tanto deslocamento para lá e para cá, porque eles tinham alimento, né? Essa questão do nomadismo, ela está atrelada ao quê? A necessidade de alimento. A gente precisa, é uma questão de nutrição, de sobrevivência, tá? Então essa questão de ficar migrando de uma região para outra não é que, não gostei do lugar. É uma questão de precisar muito de alimento, de água e por isso, né, quando esse alimento e essa água se esgotam, é preciso ir para outra região. Os sambaquis não sofriam muito com isso, né, porque eles tinham alimentos em abundância. Eles demarcavam o território com ossos, conchas e restos orgânicos, né, que são esses sítios arqueológicos que a gente trabalhou em algumas aulas, em uma aula em específico. E nesses sítios arqueológicos, então, eles faziam uma mistura de concha, resto de alimento, ossos, enfim, mostrando uma certa demarcação do local. Eles eram sedentários, justamente por conta dos alimentos em abundância. Reais funções, a gente trabalhou também sobre quais eram as funções dos sambaquis, né? Então, ainda há dúvida entre os historiadores. Será que eles utilizavam os sambaquis como uma habitação temporária, ou talvez como um acampamento temporário, ou até talvez apenas como um depósito, né? Depositar algumas coisas. A gente vê essa questão, né, de utilizar esses locais como sepultamento, porque foi encontrado diversos ossos humanos nos sambaquis. Sobre os Xoclens, eles viviam em grupos de até 50 pessoas, tá? Grupos maiores. Em épocas frias, eles se alimentavam de pinhão. Em épocas mais quentes, eles iam lá para o Vale do Itajaí, essa mesorregião, e lá eles consumiam alimentos como, por exemplo, o cará, as frutas, o mel e larvas de insetos. Então, eles mudavam de região aí conforme a temperatura. Meninos de 3 a 5 anos, eles passavam por aquele ritual da colocada do botoque. Lembram que é aquele, né, uma certa argola prensada aqui no lábio inferior. Eles acreditavam em espíritos e em fantasmas também, isso é algo bem comum de diversas religiões indígenas. Os mortos adultos eram cremados, né, eram queimados, e as crianças, elas eram apenas enterradas. Por quê? Porque eles acreditavam que elas iriam retornar no ventre da mãe e assim iriam renascer. Inclusive, quando a mãe, né, perdia a criança, ela era enterrada, e se depois ela engravidava, essa criança tinha o nome da criança, né, que veio a falecer. Os caingãs, eles viviam mais para os lados ali do oeste catarinense, tá? Então eles viviam bem longe da costa. Eles possuíam habitações tanto acima quanto abaixo do solo. Então, né, em épocas mais frias ficavam mais abaixo do solo, em épocas mais quentes poderiam estar utilizando mais a área, né, a superfície. Comiam bastante pinhão também, tanto assado quanto em sopas, olha que interessante. Além de caçar, eles pescavam, colhiam palmito e plantavam o milho, tá? Então eles praticavam aqui a pesca, também a colheita e o plantio. Eles já conseguiam ter um certo manejo da agricultura. Eles eram divididos em 2 grupos, os camés e os cairus, né? Os camés e os cairus eram grupos dos quais só podia se casar, os camés só podiam se casar com cairus ou o cairu só com camés, tá? Como que se identificava? Qual grupo que você pertence? Eu sou camé, se eu tenho interesse em você, você é cairu ou é camé também? Através das pinturas faciais. Eles pintavam o rosto e com essas pinturas, né, eu tenho aqui 2 imagens, para vocês era possível perceber a diferença aí a qual grupo cada um pertencia. E os carijós, eles eram sedentários, tá? Eles não precisavam migrar muito, apesar de que os indígenas, eles tinham um pouco de hábito aí de estar indo de uma região para outra, certo? Mas os carijós, no caso, eles poderiam ficar na mesma região que eles obtinham alimento. As aldeias, elas tinham cerca de 200 pessoas.
As aldeias eram próximas a rios e afastados do mar, então os carijós, eles viviam nessa região de praias, né? Mas eles não viviam ali que nem os sambaquis na costa da praia, eles viviam um pouquinho mais para dentro. Eles faziam o plantio de milho, mandioca, abóbora, cará e batata, já tinham esse manejo aí da agricultura. Praticavam a caça e a coleta de mariscos, insetos, mel e frutos, tá? Então, assim, mesmo que eles conseguiam praticar a agricultura, eles também faziam a exploração, obviamente, do local onde eles se localizavam e costumavam fazer canoas para percorrer longas distâncias. Tinham muito conhecimento de trilhas também, como, por exemplo, o caminho do Peabiru, que a gente já estudou algumas aulas. Ok, pessoal? Então, assim, são esses os povos indígenas em predominância em Santa Catarina nesse período pré-colonial. A gente trabalhou sobre eles em aulas específicas, essa aula foi uma aula de revisão. Espero que tenham conseguido compreender, lembrando que quando a gente fala desses povos, a gente se refere automaticamente a indígenas, mas são indígenas com etnias diferentes, tá? A gente não pode igualar os indígenas, a gente tem que perceber que há diversas características sim que são próximas entre uma etnia e outra, mas as etnias elas possuem características específicas. Agora vocês vão realizar aí alguns estudos para agregar nos saberes de vocês. Até a próxima e bons estudos!